Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Eu quero estar lembrando a igreja, antes de nós passarmos ao texto em cima do qual nós vamos pregar, lembrar a igreja que no próximo sábado nós teremos o nosso culto de ceia, sábado que vem, às 20 horas, e nessa quinta-feira nós teremos reunião de oração. Não será um culto. Nós decidimos a partir desta quinta-feira, que é a primeira quinta-feira de setembro, então toda a primeira quinta-feira de cada mês nós estaremos nos reunindo na igreja com o objetivo específico de oração. Tá? Então nessa quinta-feira nós convidamos você a estar com a gente para estarmos dobrando os nossos joelhos e apresentando diante de Deus as nossas necessidades, necessidade da igreja, necessidade da família, sua necessidade pessoal, colocar diante de Deus a nossa nação, nossos governantes. Vamos estar tendo um tempo de oração. Então, convido você também a estar com a gente. Quero ler um texto no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo número 2, versículo de número 41. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. E já tendo ele, no caso Jesus, 12 anos, subiram a Jerusalém, conforme o costume do dia da festa. E regressando eles, quer dizer, voltando já para a sua cidade, depois de passado os dias da festa, regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não se aperceberam, não soube José nem sua mãe. Esqueceram a criança, esqueceram o filho. Pensando, entretanto, eles que viria de companhia pelo caminho. Eles achavam que Jesus estava vindo com alguém, com algum parente. Não tiveram esse cuidado. E andaram caminho de um dia, durante um dia, e procuravam entre os parentes e entre os conhecidos. Mas eu acho que não era tanto parente e tanto conhecido assim para ficar procurando o dia todo. Quer dizer, era aquela procura, mas não era aquela procura, A gente não consegue entender muito. Durante o dia todo procurar no meio dos parentes, dos conhecidos. Só se eles tivessem muitos parentes e muitos conhecidos. Mas, de qualquer maneira, ficaram um dia procurando. Não acharam. Versículo 45. E como não encontraram, voltaram para Jerusalém. Bom, vamos atrás do garoto. Em busca dele. 3 dias passados, o acharam no templo. Então, para perder foi rápido. Para achar foi demorado. Para achar foi difícil. Para se perder de Jesus é rápido. Para reencontrá-lo, às vezes, leva muito tempo. É difícil. E o acharam aonde? No lugar onde normalmente a gente acha Jesus, no templo. Assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Um menino de 12 anos já conversando tete a tete, no mesmo nível com os doutores da lei, ele tendo 12 anos. E todos os que o ouviam
se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. E quando o viram, maravilharam-se. E disse para ele a sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? A culpa foi de Jesus. A culpa não foi da mãe e do pai que negligenciaram, não cuidaram do filho. A culpa foi de Jesus. Por que tu fez assim com a gente, Jesus? Não sabias que nós estávamos ansiosos, te procurando? E aí ele responde. Ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Até aqui. José e Maria perdem Jesus no caminho. Com toda certeza, alguém deve, no fundo, perguntar: puxa vida, como pôde isso acontecer, né? Primeiro filho. Né? E não era um filho qualquer, irmão. Não era um filho qualquer. Você sabe que Maria tinha consciência de quem era esse filho. Maria sabia que tinha recebido uma responsabilidade da parte de Deus de educar, de criar e de cuidar do próprio Filho de Deus. Olha só que responsabilidade. Ela sabia disso. Como que ela sabia disso? Porque o anjo, antes dela engravidar, o anjo falou para ela. Nós vemos no primeiro capítulo desse Evangelho de Lucas, quando o anjo se apresenta a Maria. Maria fica toda assustada, né? Não entende aquela saudação, quando ele diz: olha, bendita és tu entre as mulheres. E o anjo diz para ela, Maria, lá no primeiro capítulo de Lucas, versículo 30, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Você está recebendo um favor imerecido. Você está recebendo um presente. Você vai dar a luz ao Salvador do mundo. Você vai dar a luz a um rei que será e terá um reino eterno. Eis que em teu ventre, 31, conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Maria, ele vai ser grande, Maria. Será um grande. Ele vai ser grande. Um grande homem. Maria, mais do que isso, ele vai ser chamado Filho do Altíssimo. Você imagina como deveria estar ela ouvindo essas palavras. E o Senhor Deus dará a ele, esse teu filho, o trono de Davi. Ele vai ser rei, esse teu filho. Maria não vai ser um reino temporário como foi o do rei Davi. Vai ser um reino eterno. Ele vai reinar eternamente. Reinará eternamente em Israel, na casa de Jacó. O seu reino não terá fim. Ela tá absorvendo tudo isso, irmão. Então imagine você que quando a Maria olhava para o filhinho com 2, 3 anos, né, e ela se lembrava das palavras do anjo, eu acho que qualquer mulher tremeria na base, né? Já pensou a responsabilidade de cuidar, criar daquele que ia ser o rei do universo? Queria assumir, depois da sua morte, o governo de todas as coisas. E disse Maria ao anjo: mas como vai ser isso? Como é que vai acontecer? Eu não conheço homem algum. Na realidade, Maria, ela já estava compromissada com José. Ela não tinha ainda, não coabitavam, elas não tinham intimidade. Mas ela já tinha um compromisso, né, de se tornar esposa. Ela tinha esse compromisso.
Mas ela não tinha relação com homem nenhum, ela era virgem. Eu não conheço homem algum. Diz o anjo, e respondendo o anjo, disse-lhe: Maria, vai descer sobre ti o Espírito Santo. E o poder de Deus, o poder do Altíssimo, vai te cobrir. Por isso, também, o santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Então você imagina, irmão, eu faço essa observação para você entender que, analisando o texto, a gente chega à conclusão que deveria obrigatoriamente haver no coração de Maria uma responsabilidade e um temor muito grande com relação àquele filho. Primeiro, que não foi gerado por homem, foi gerado por Deus. Era o Filho de Deus que ela trazia, né? Então, que cuidado ela deveria ter com esse filho. Falar isso para uma mãe e para um pai é totalmente compreensível, porque qual é o pai e qual é a mãe, né? Que não tem o devido cuidado com o filho, com a sua alimentação, com as suas roupas, com a sua higiene, enfim, com as suas companhias, né? E, no entanto, Maria e José, terminados os dias da Páscoa, voltaram, saíram de Jerusalém e não se aperceberam que a criança não estava com eles. Bom, eles não sabiam. Será que era uma questão cultural de deixar os filhos com os parentes? Mas, puxa vida. E durante 3 dias, se durante um dia procuraram e depois levaram mais 3 para achar, 4 dias. Imagine o tormento, né, de ficar com o filho perdido 4 dias. Uma vez, muitos anos atrás, eu e minha esposa perdemos o Daniel. O Daniel hoje é um cara grande, assim, qualquer pessoa identifica ele na praia, né? Se ele passar, todo mundo vai ver ele. Mas na época primeiro que ele era baixinho, o Daniel era baixinho, né? E devia ter acho que 3 anos, mais ou menos, 3 anos de idade. E aí, nós não fomos descuidados, não. Eu e minha esposa, acho que a Nanda também estava junto. A Nanda tinha acho que 2 anos mais do que o Dani, né? O Dani com 3, a Nanda com 5, nós 4 ali na praia, aqui nesse formigueiro aqui do lado, aqui na praia ali, cheio de gente, lotado, praia lotada. E nós ali com o Dani, do lado do Dani. E foi assim, irmão. 2 segundos. Cadê o Dani? Sumiu, irmão. Sumiu o Dani. 2 horas e pouco. Não foram 4 dias. 2 horas. A minha esposa olhava para aquela multidão assim, mas ao mesmo tempo parece que não estava olhando para nada. A gente procurava, mas ao mesmo tempo não estava procurando, porque a gente ficou totalmente aturdido com aquela situação. Depois de 2 horas, nós fomos ver, ele estava lá ali no negócio do salva-vidas, e estava lá, rindo para nós. Então você imagina, né, o que passou Maria e José, mas de certa forma eu acho, né, que eles foram um pouco negligentes, ou alguma coisa aconteceu, né, e é em cima disso que eu quero falar para nós, né? Alguma coisa aconteceu que facilitou, que viabilizou eles se perderem do filho. Porque o filho não se perdeu deles, o filho sabia onde que estava. Ele estava lá no templo falando com os doutores. Os pais se perderam. E eu acho interessante que na volta, né, ela ainda repreende o garoto. Ô filho, como é que tu faz isso com a gente? E quis botar a culpa no garoto ainda, né? Mas a culpa foi dela, que não olhou, não cuidou, não ficou perto, né? Não teve a sua atenção, né, que deveria ter, atenção dada ao garoto. Então, eu quero fazer uso desse pano de fundo, né, para trazer a nós uma realidade muito frequente nos nossos dias. Muito frequente, né?
É muito comum a gente ver pessoas, por exemplo, muitas vezes na igreja, às vezes você vê a igreja com uma quantidade de pessoas, no culto seguinte você vê, pô, o que houve? Cadê aquela pessoal todo que estava na igreja, né? Então você vê muitas vezes aquelas pessoas que não têm não são tão assíduos, e não digo só com relação à questão da frequência, mas outros aspectos, né? Então, muitas vezes, pessoas que seguem Jesus, talvez diríamos de longe, né? Não tão próximos. Mas esse é um dos aspectos. Eu quero falar sobre 3 aspectos que nós podemos extrair do texto e trazer para nós. No sentido, primeiro, de advertência para que isso não aconteça com a gente, para que de alguma forma a gente não venha perder. O perder aqui, eu não quero ser herético e não quero deixar de ser bíblico, né? O nosso entendimento é que se você nasceu de novo, que você é uma nova criatura, se você realmente foi regenerado, nós cremos que você vencerá. Mas isso não impede que nesse trajeto você possa, em algum momento, se perder dele. Isso é muito comum acontecer. O que nós antigamente chamávamos, porque eu sou da época do antigamente, quase, né? 30 anos, quase 40 anos atrás, quando alguém sumia da igreja, alguém não aparecia mais na igreja, nós dizíamos que ele estava desviado, né? Eu, quando me converti, as pessoas tinham o hábito de ir na igreja. Você pode até ficar assustado, porque hoje não é a nossa realidade. As pessoas iam 5 vezes na igreja, quando eu me converti. 5 vezes. Eles iam na terça, iam na quinta, iam no sábado, iam na escola dominical e iam domingo à noite. Então, quando você via uma pessoa que ia lá uma vez, outra na igreja, às vezes ficava um tempo sem ir, então era como, olha, essa pessoa está desviada, né? Porque já não tem mais aquela paixão por estar na igreja como anteriormente. Então, eu não quero usar propriamente o termo aqui de perder Jesus, porque acho que quem acha verdadeiramente, quem encontra Jesus, perseverará com ele, mas em algum momento nada impede de que ele venha se afastar momentaneamente e, entre aspas, venha perdê-lo, assim como Maria perdeu por 4 dias, né, e depois o encontrou, né? E eu quero, em cima justamente do que se passa com Maria, José e Jesus, trazer para nós, fazermos em cima disso a nossa reflexão. Poderíamos então apresentar 3 coisas que podem acontecer na vida de um cristão e levá-lo a afastar-se, mesmo que seja temporariamente, de Jesus. A primeira coisa, e eu acho que é a grande parte, a grande maioria das vezes, quando alguém se afasta de Jesus, às vezes por um longo tempo até, né? A gente ouve falar de pessoas que ficaram afastadas 5, 10 anos. Né? Você já viu aquela pessoa que foi criada dentro da igreja, né? E aí com seus 15, 16 anos se afasta, vai para o mundo, né? E depois de casado volta, né? E aquilo que lhe foi ensinado quando era criança, depois vem a frutificar e a pessoa reencontrar o Senhor. Mas muitas vezes, quase invariavelmente, esse tempo de afastamento, ele traz muita dor, né? Traz muita tristeza, às vezes, para os pais, né? Enquanto nós temos os filhos na igreja, é uma situação, quando nós perdemos os nossos filhos, invariavelmente a gente chora, a gente se entristece, a gente perde a paz, a gente perde o sono muitas vezes, né? Esse afastamento, ele é doloroso.
traz ansiedade para as pessoas, assim como trouxe ansiedade para Maria e José, né? E a primeira coisa que eu posso dizer é que isso acontece quando Cristo deixa de ser o centro da nossa vida. Eu não sei se eu me faço entender, eu vou usar outra palavra. Isso acontece quando Cristo deixa de ser o amor maior na nossa vida. Isso acontece quando Cristo deixa de ser o tesouro maior da nossa vida. Quando ele deixa de ser a nossa maior alegria. Quando alguma coisa toma ou assume o seu lugar em nosso coração. Interessante que a parábola que Jesus traz do reino, falando sobre pessoas que têm coisas, e que encontram o tesouro, e o tesouro aqui é Jesus, o tesouro aqui é o reino de Deus, ele vende e se desfaz de todas as coisas para adquirir aquele tesouro. Ou seja, todas as outras coisas perdem o significado, o sentido, né? E o tesouro, o reino, Jesus passa a ser a prioridade na sua vida. Eu quero dizer para você que às vezes acontece o inverso. Muitas pessoas, de alguma maneira, se alegram quando descobrem o Evangelho, a igreja, os irmãos, Jesus, vamos colocar dessa maneira, né? E se empolgam, têm um tempo, e às vezes até trabalham, servem na igreja, servem os irmãos, mas com o passar do tempo, alguma coisa passa a assumir o primeiro lugar na vida dessa pessoa. Ou seja, a paixão, a alegria, o entusiasmo, a empolgação que se tinha com aquele que era o nosso tesouro maior é substituída por outra pessoa, ou por um outro bem, ou por uma posição, ou por um cargo, por uma carreira, enfim. Jesus passa a não ser mais o primeiro. Quando Jesus deixa de ser o centro da nossa vida. Eu não sei como você encara isso. Eu não sei se você vê realmente Jesus como sendo o sentido maior do seu viver. A razão, em primeira e última análise, da sua alegria. Você pode se decepcionar com as pessoas, você pode se decepcionar até com o ministério, você pode se decepcionar até com família, você pode se decepcionar com seja lá o que for, mas jamais, né, você poderá perder a alegria da relação que você tem com Ele. Mesmo que tudo falte, ainda restará, né, a grande alegria que é ter comunhão com Jesus Cristo. Então, quando Ele é o centro, quando Ele é a razão da nossa vida, é isso, né? Outras coisas são secundárias, ficam abaixo. Jesus, ele é o centro, mas quando isso se inverte, é onde ocorre o perigo. Quando a gente descobre alguma coisa melhor do que Jesus. Pode, pastor? Claro que não pode, mas nos olhos de alguém pode ser. Pelo menos que toma mais o pensamento dele, toma mais o tempo dele, toma mais a atenção dele, toma mais o coração dele, ou você acha que não? Sempre quando isso é uma experiência pessoal, né? Sempre nesses 30 e poucos anos que eu me envolvi com alguma coisa intensamente, em algum momento que eu me envolvi intensamente, fosse em negócios, fosse num lazer, fosse no esporte, né? Dentro do meu coração sempre havia esse temor de que aquilo com o que estou me envolvendo jamais pode assumir o primeiro lugar na minha vida. E muitas coisas podem assumir o primeiro lugar na minha vida. Pode ser uma atividade, pode ser um lazer, pode ser uma pessoa. E é muito comum pessoas assumirem o lugar de Jesus, né? Jesus, ele passa a ter uma posição secundária. Passa a ter uma posição que não é a primazia. E aí, claro,
Esse é um caminho muito largo, bem pavimentado, para nós nos perdermos dele, por causa de alguma coisa ou por causa de alguém. Maria e José, eles moravam num vilarejo praticamente. Nazaré era uma cidade muito pequena. É o camarada sair de uma cidadezinha pequena, próxima aqui a nós, por exemplo, pensa aqui num lugarzinho pequenininho aqui por perto, e essa pessoa sair com a sua família e ir para um grande centro, onde ele vai ver coisas grandes, prédios, gente diferente. Eles estavam indo para uma festa, a maior festa da nação, onde toda a nação fluía para a grande capital, Jerusalém, que era uma cidade maravilhosa, cidade linda, onde tinha lá o templo, né? Muita festividade, a estrutura da festa da Páscoa. Então Maria, ela sai de um lugarejo, de uma vida pacata, de uma vida simples. Ela, seu esposo e seu filho, e vão para um grande centro. Eu não sei quantas pessoas já tiveram a oportunidade de ir para um lugar, especialmente se for, por exemplo, para dar um exemplo bem compreensível, né? Mesmo nós adultos, quando você tem a oportunidade de conhecer um lugar, por exemplo, como a Disneylândia, se um dia Deus te der, que Deus dê essa oportunidade a você, e você chegar lá, você vai ficar de boca aberta. Você fica meio bobo, né? Porque você não tinha noção do que era. Você vê, às vezes, uma fotografia, um vídeo, mas quando você se depara com aquilo, né? Então você fica meio bobo, você fica meio que boca aberto. A sua atenção muito facilmente passa a ser para aquilo que está rodeando você. E Maria sai de um lugarzinho simples e chega na grande Jerusalém. Toda aquela estrutura, aquela liturgia, templo, aquela coisa toda. A atenção que deveria ser dada para o menino é direcionada para fora, para a cidade, para as pessoas, para a festa. E de alguma forma era uma festa onde os judeus se alegravam, essa coisa toda, né? Era festa, era uma festa, né? De alguma maneira eu entendo que aqui justamente saiu, né? Aqui houve o vacilo, né? Ela que deveria estar super atenta ao Filho de Deus que estava junto dela, ela começa a focar a sua atenção nas coisas exteriores, né? Como disse, em tudo aquilo que formava aquela estrutura na festa. E ela deixa de colocar a atenção. Os olhos dela se desviaram do filho para as coisas que rodeavam ela. Na nossa vida é assim. Muitas vezes, alguma coisa, num dado momento em nossa vida, rouba a nossa atenção. E eu vou mais longe, não só a nossa atenção, a nossa dedicação, a nossa paixão, o nosso empenho, o nosso pensamento, e aquilo assume o lugar de Jesus. Você acha que não acontece? Claro que acontece. Você imagina aquele garoto ou aquela garota, né, trazidos na igreja, firme na igreja, e de repente conhece alguém do mundo, primeira experiência de namoro. Irmão, Deus me perdoe se eu estou pecando no que falo, mas muitas vezes uma paixão dessa coloca Jesus lá no chinelo, irmão. E aquele namorado e aquela pessoa passa a ser e ter a primazia. E pior ainda se for alguém que seja do mundo, que não seja uma pessoa convertida. Então, o que vai acontecer? Jesus, evidentemente, vai ficar numa posição secundária. E aí ele começa a se afastar. Começa a esfriar, até um momento em que ele percebe
que ele está distante de Jesus, né? Porque alguma coisa roubou a sua atenção. Veja bem que Eva e Adão, eles tiveram um privilégio que poucas pessoas tiveram, né? A gente fica sempre pensando como deveria ser a experiência de Adão e Eva a cada dia. Ouvir a voz de Deus, Deus falar com Adão, perguntar como é que foi o seu dia, né? E ele contar para Deus os nomes que ele deu, narrar como foi o seu dia, a experiência, a comunhão, porque não havia pecado ainda, então a comunhão que aquele casal tinha com Deus. Deus era tudo para eles. Mas por incrível que pareça, era o Criador deles e era o sentido da vida deles, era Deus, né? Mas alguma coisa roubou a atenção, especialmente de Eva, que foi, sabe o que, irmão? Um fruto. Não foi nem propriamente uma pessoa, muito embora a gente sabe que o inimigo induziu ela a isso, mas a atenção dela foi para aquele fruto ali. Eu acho que traz muito uma simbologia também, a gente pode usar, das coisas que roubam a nossa atenção de Deus para aquilo, né? Então a atenção de Eva e de Adão agora, o desejo, porque aquilo ali era agradável aos olhos, né? E atendia o desejo, né? Era desejosa, aquela fruta era desejosa e desejada. E onde é que está Deus nisso aí? Irmão, Deus esquece Deus, é o fruto. Meu negócio é o fruto, né? E é assim muitas vezes na nossa vida. Pode ser muitas vezes uma oportunidade, e eu fico feliz quando eu vejo os irmãos se darem bem, né? Os irmãos fazerem um curso, iniciarem um negócio, começarem uma carreira, mas muitas vezes também até isso rouba e passa a ser a prioridade agora, né? É muito comum, nesses 20 anos de igreja, a gente ver pessoas que num dado momento começam a crescer, começam a amadurecer, né, e descobrem, né, as coisas, né, os negócios. E os negócios, irmãos, se tornam mais importantes do que Jesus. Eu não tenho receio nenhum em falar e tenho certeza que estou certo, que em muitos corações, talvez não seja o seu caso, né, onde os negócios assumiram a primazia e Jesus agora está lá. Mas um dia não foi assim. Um dia era diferente. Era mais devotado, antes era mais dedicado, buscava mais, estava mais próximo. Mas alguma coisa roubou o seu coração. Então a gente sempre precisa fazer uma avaliação. Realmente, que posição Cristo assume em nossa vida? Existe alguma coisa que tenha roubado o meu amor, a minha dedicação, o meu empenho, o meu pensamento? O teu pensamento, ele é ocupado durante o dia predominantemente pelo quê? Jesus Cristo disse que aonde estiver o coração da pessoa, ali está o seu tesouro, e vice-versa. Aonde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. O seu tesouro é Jesus? Ou o que assumiu, né, a posição de tesouro em sua vida? Seguramente, se você tem agora um tesouro que não é Jesus, muito provavelmente a tendência será você perdê-lo. E pela misericórdia de Deus, quem sabe lá na frente você se decepcione, você tropece, você cai, você se lembre como o filho pródigo. O filho pródigo foi isso, né? O que tomou conta do coração do filho pródigo, porque ele tinha a relação do irmão, ele tinha o amor do pai, ele tinha o conforto da casa, e uma coisa roubou-lhe o coração, que foi o mundo, né? Ele se perdeu, ele se afastou do pai, justamente porque o mundo entrou no coração dele. Mas quando ele se decepciona com o mundo, e às vezes é isso que acontece, né? Depois a pessoa lá fora se decepciona, sofre,
se desilude. E aí ele se lembra, como o filho pródigo, puxa, lá era melhor, né? E bem-aventurado é aquele que ainda acha tempo de se reencontrar e buscar novamente o Senhor. O segundo ponto muito problemático que pode acontecer é quando nós achamos que a nossa distância para com o Senhor não é problema. Podemos seguir o Senhor de longe. O que significa na prática seguir Jesus à distância? E da onde que eu tiro isso com relação ao texto? É claro que Jesus não estava com eles quando eles voltam para Jerusalém, quando eles voltam para a sua terra, para Nazaré. Porque se eles estivessem juntos, filho, vem, vamos embora, filho, vamos embora. Tá junto. Não. Ele devia estar longe deles e eles nem se aperceberam que ele não estava com eles. Então havia uma distância, né? E talvez essa distância não lhes preocupassem a Maria e a seu esposo. Como muitas vezes a distância que nós temos de Jesus, e você vai entender o que eu quero falar com distância, muitas vezes não preocupa a pessoa. Para falar o que seria estar próximo, aí para você entender, eu entendo que estar próximo significa obrigatoriamente estar vinculado, estar em contato direto, e na prática isso se dá na oração, na meditação da palavra, na participação do culto da igreja. Na prática, eu vivo uma proximidade, uma ligação íntima com o meu Senhor através destas coisas. Como é que eu posso dizer que eu tenho uma ligação forte com meu Deus? Por quê? Porque eu o busco todos os dias. Eu sinto a presença dele todos os dias. Eu olho para a sua palavra, medito na sua palavra todos os dias. Eu tenho comunhão com os outros filhos de Deus, eu participo do culto, eu quero cultuar a Deus. Mas quando essas coisas começam a se tornar rarefeitas na nossa vida, quando isso começa a se tornar a exceção, então quando eu já não tenho mais aquele interesse tanto em ouvir a palavra, em estudar a palavra, eu já não tenho mais aquela disposição de falar com ele, de orar com ele, me basta tão somente eu estar, por exemplo, uma vez por semana na igreja. Eu diria com perdão, com todo o perdão e com todo o sentimento e o cuidado que eu tenho no falar, mas como pastor acho que posso e devo falar, para mim chega um momento que isso é seguir Jesus à distância. É seguir à distância, né? Muitas coisas vão tentar roubar a minha proximidade. Muitas coisas vão tentar nos ocupar em demasia. E aí eu não tenho mais tempo, né, para estar na igreja, para estar estudando a palavra de Deus, para estar orando, né? Vai começar a me faltar tempo para isso. Jesus Cristo, quando ele fala na parábola do semeador, note bem como é interessante essa parábola, ela descreve exatamente o comportamento dos três tipos de pessoas que vêm para Deus, né? Um dos solos que ele fala, aonde caiu a semente do semeador que semeia, né? Ele caiu, essa semente, ou parte da semente cai, diz ele, num solo espinhoso. Não sei se você se lembra. Era à beira do caminho, era um solo pedregoso, um solo espinhoso e um solo bom. O solo espinhoso, eu não sei se você se lembra qual era. Quando ele decifra para os discípulos, Senhor, o que é o solo espinhoso? O solo espinhoso é o seguinte, é aquele coração que recebe o reino, recebe a palavra, recebe até com alegria, mas os cuidados dessa vida o tornam infrutífero. Então ele não cresce. Os cuidados da vida, quais são os cuidados, irmãos? Né? É o dia a dia. Todos nós temos compromisso, todos nós temos trabalho,
Todos nós temos responsabilidades, mas quando isso sufoca a pessoa de tal maneira que não sobra mais tempo para ele estar na igreja, para ele ouvir uma palavra, para ele se dedicar, dobrar o joelho na casa dele, ou na igreja, como eu vou fazer agora na quinta-feira, né? Ele tem tempo para tudo, mas para isso falta tempo. Mas de vez em quando eu estou lá. Pastor, domingo estou na igreja. Domingo eu estou. Quando eu falei para vocês, quando eu me converti, e eu não ia todos os dias mesmo, porque lá em casa, no início, só eu era convertido. Minha esposa se converteu depois. Mas as pessoas da igreja onde eu congregava era 5 vezes, irmão, na semana. Eu olho para a igreja primitiva, e que muitos querem ver na igreja primitiva o exemplo de igreja, eles estavam todos os dias no templo. Todos os dias no templo. Você pode olhar lá em Atos dos Apóstolos. Então hoje a gente segue Jesus, às vezes, eu diria, mas de longe, né? E isso é um processo, tá? Eu quero que você entenda o seguinte, presta atenção. Isso é um processo. Como é que é o processo? É um processo de esfriamento. Você pode estar na igreja, atuante na igreja, firme, participando do ministério, estando nos cultos, e de repente você percebe, ou ao contrário, o pastor percebe e muitas vezes adverte, olha, tome cuidado para você não entrar num esfriamento. Toma cuidado. Não, pastor, não tem nada a ver. Eu sei o que eu estou falando, eu tenho uma experiência já, eu e os outros pastores têm experiência de 20, 30 anos, a gente sabe o que é. Que é um processo lento, irmão. Ele não é um processo da noite para o dia, sabe? O camarada está todo dia na igreja, participa de louvor, participa de um ministério e de repente acabou a igreja. Não, é um processo. É assim com todo mundo, irmão. Aí deixa de ir um culto, aí deixa o ministério, está indo na igreja, começa a orar menos, e quando se percebe, se está distante de Jesus, para não dizer que se perdeu. Se for de Jesus, certamente vai reencontrá-lo. Isso é triste, isso acontece, e isso é uma realidade. A igreja de Laodiceia foi uma igreja que chegou ao ponto de deixar Jesus do lado de fora. E alguém diz assim, né? Puxa vida, eu jamais, eu até reconheço que tem outras coisas na minha vida que hoje me empolgam mais do que a igreja, do que Jesus. Não, mas Jesus está no meu coração. Não, eu amo Jesus, né? A igreja de Laodiceia deixou Jesus do lado de fora. Ele assim, eu estou na porta e bato. Falando para a igreja, irmão. Jesus está falando para a igreja, não era para o ímpio, não. Para aquele que não tinha. Está falando para as pessoas da igreja. Eu estou batendo no coração de vocês. Vocês me deixaram para lá de fora. Vocês se afastaram de mim. Vocês me perderam. Finalmente, acho que uma coisa que também acontece, eu poderia falar evidentemente sobre outras coisas, né? Mas uma das coisas que acontece é quando nós achamos, irmãos, primeiro, só para relembrar, primeiro é quando Jesus deixa de ser o centro da nossa vida. Segundo é quando nós começamos a servir Ele meio de longe, né? E foi assim que eles perderam Jesus no caminho. Mas é quando nós achamos que se Jesus está com os nossos parentes, está tudo bem. Jesus está com meu esposo, está com a minha esposa. Minha esposa é uma mulher de oração. Meu pai, meu Deus, meu pai é um homem crente. Tenho certeza que a minha vida está na presença de Deus, porque, né? Daniel hoje é um pastor. Quem sabe que não aconteça, né? As filhas dele, quando tiver 15, 16, não, meu pai, você, não, meu pai é pastor. Sim, mas e daí? Ele é pastor. E você? Muitas vezes a gente se fia nessa questão da minha família ser toda crente. Todo mundo é crente. Meu pai é crente, meus irmãos é crente. Eu estou mal, mas não. E isso, irmão, isso é muito sutil. No fundo, a pessoa se sente amparada, como se salvação fosse uma coisa
ao atacado. Meu pai e minha mãe são, estou junto. Não. Minha esposa é crente. A gente ouve testemunhos de homens realmente promíscuos que levavam uma vida mundana, né? E batiam no peito e tinham um orgulho como se fosse um prêmio de ter uma mulher crente, como se isso adiantasse alguma coisa. Tudo bem que Deus até atende a oração da esposa, mas que garantia tem de que esse homem vai ser salvo? Pelo menos é o que Paulo diz. Quem te garante, a mulher, que tu ganharás do teu marido? E vice-versa. Né? A esposa não está muito aí com igreja, mas o marido é um cara crente. Isso, de certa forma, traz alguma segurança. Eu já disse na igreja várias vezes, já tive um amigo muito tempo atrás. Aliás, faz muitos anos que eu não vejo essa pessoa. Ele era um empresário da construção civil, quando eu era empresário ainda, né, e já convertido. E ele falava, a gente falava às vezes sobre as coisas de Deus, e ele falava de Deus, irmãos. Ele chorava quando falava de Jesus, tal, essa coisa toda. Mas ele teve uma desilusão lá, na época, na igreja. Era jovem ainda, bem jovem. Saiu da igreja, se desviou. Perdeu Jesus nessa... Eu nem soube depois se realmente ele retornou. A gente levava ele de vez em quando para um jantar que a gente fazia aqui em Itagena, Dona Epe, ele ia. Era o contato que ele tinha com Deus, é quando ele via um testemunho de alguém que tinha aceitado Jesus Cristo. Nesse jantar a gente dava esses testemunhos. E esse amigo meu, eu conversava com ele algumas vezes, e eu percebia nele assim uma segurança, muito embora eu dizer, puxa, mas o fulano, você não tem temor de Deus, cara, você já, né, você foi da igreja, você serviu a igreja. Fernando, eu tenho uma rocha que me firma que tu não imagina. Como assim? A minha mãe é uma mulher crente, rapaz. A minha mãe, aquilo é uma rocha, cara. Aquilo eu chego da festa, eu chego da rua das minhas andanças, né, das festas dele, eu chego lá, a minha velhinha está lá de joelho dobrado e com lágrima molhando lá o assoalho da casa. Eu disse, e daí? O que é que tem? Tipo assim, eu estou com essa vida arrebentada. Agora, a minha mãe, ela está firme. Então, se ela está firme, eu estou garantido. Que história é essa? O fato de Jesus estar com nossos parentes. É o caso aqui. Né? Maria achou que Jesus estava com os parentes. E o pior é que ela constatou que nem com os parentes Jesus estava. Sério isso, hein? O que eu estou falando, não sei se você conseguiu pescar. Você pode se fiar muitas vezes em alguém da sua família porque você acha que é uma pessoa crente. E às vezes ele, no fundo, vai estar até numa condição pior do que você mesmo. Nem com os parentes, às vezes, Jesus pode estar. Existem pessoas que fazem exatamente como Maria. Que em algum momento que ela tem a oportunidade de conversar com o filho, com Jesus, ela coloca a culpa em Jesus. Meu filho, o que tu fizesse? Tu não te preocupa? Tu não imaginava que a gente estava ansioso atrás de ti? E aí ele podia ter dito, mãe, tu devia ter cuidado melhor de mim. Se ele pudesse dizer. O que quero dizer é que muitas vezes as pessoas se desviam, as pessoas se afastam e querem botar a culpa em Deus. Botar a culpa em Deus no sentido assim, puxa Deus, né? Tu viu o caminho que eu tomei e tu não fez nada, tu permitiu, né? Tu não me segurou, né? Quando a própria culpa é da pessoa. Ou quando muitas vezes a pessoa coloca a culpa no representante, ou no representante não. Esquece que eu falei, nada de representante. Mas aquele que é colocado por Deus para pastorear a igreja, a liderança da igreja. Né? E aí sim, isso é muito comum. Né? A pessoa se afasta, se desvia, e se um dia perguntarem por que você se desviou?
Por causa do pastor. Por causa daquele irmão na igreja. Porque eu tive aquele problema lá com aquele irmão lá na igreja. E aí saiu da igreja. É fácil colocar, né, a culpa nos outros. E agora precisa ter temor de Deus para colocar a culpa em Deus, né? Todo o nosso desvio, todo o nosso afastamento, ele só tem uma explicação. Nós mesmos buscamos isso, né? Não sei qual é a condição que você se encontra. Eu, como pastor, verdadeiramente anseio para que você esteja com Jesus Cristo sendo ou tendo a primazia em seu coração. Eu espero que você realmente esteja bem junto dele, né? Que você perceba essa presença, que você esteja em contato direto com ele, através da sua palavra, através da oração, e que você tenha a sua experiência pessoal com ele. Não adianta, né, fazer chover no molhado, né? Aquele ditado que dizia que filho de pastor não é pastorzinho, né? E filho de crente não é crentinho, né? Tem que ter a experiência. A experiência é pessoal. Não vamos ser levados de carona com ninguém. Muito embora a oração das pessoas nos ajudem, né? Jamais. A nossa experiência é pessoal. Abraão tem a sua experiência, eu sempre falo isso na igreja. Abraão tem a sua experiência com Deus, mas a experiência de Abraão com Deus não foi válida para Isaac, válida no sentido de não houve proveito. Isaac teve que ter a sua experiência. Assim como Abraão ouviu, né, a voz de Deus, Isaac recebe da mesma forma. Olha, Isaac, eu sou o Deus de teu pai Abraão. E depois vem Jacó e é a mesma coisa. A experiência, ela é individual. Cada um tem a sua experiência. Eu não sei quantas pessoas, mas eu tenho certeza do que eu vou falar. Que dentro das casas, nos lares, existem muitas pessoas. E é mais provável que sejam pessoas que estão nos lares do que pessoas que estão na igreja, evidentemente. Mas quantas pessoas estão nos lares, hoje seguindo Jesus pela internet? Se lembra que uma das coisas é seguir Jesus à distância? É isso. Quantas pessoas hoje estão satisfeitas em segui-lo, né, por uma transmissão ao vivo? Mais cômodo, né, mais tranquilo, distante. Mas quantas pessoas que talvez hoje ouçam essa mensagem, no fundo, olham para si e dizem, aonde que eu deixei Jesus? Né? Eu conheço pastores que hoje estão bem com Deus, mas que no passado questionaram a esse ponto, aonde eu deixei Jesus? Me envolvendo com coisas relacionadas à própria igreja, irmãos. O próprio ministério pode te sugar, a ponto de você ser uma pessoa totalmente envolvida com o ministério, com a igreja, e a tua relação pessoal ficou para longe, irmãos. E hoje você usa de mecanismos, hoje você usa de pragmatismo, ou se você usa de coisas meramente humanas, e você não tem praticamente mais relação. É possível isso? Sim, irmãos, acontece isso. Pessoas que estão à frente de grandes ministérios que perderam relação. Estão ali, como diz alguém, estão ali no automático. Estão ali porque aprenderam a falar aquelas coisas, a tratar dessa maneira e até mesmo até expor palavra. Mas eles, no fundo, muitas dessas pessoas não perderam salvação, mas estão muito distantes. Jesus Cristo, ele veio para nos dar vida e vida abundante. É impossível nós termos vida abundante distante de Jesus. Ele jamais se afasta de nós, mas nós, por algumas razões, às vezes o perdemos. Eu tenho certeza absoluta que eu estou dizendo hoje, né, devem existir no Brasil centenas, milhares ou centenas de milhares de pessoas no Brasil hoje que não estão mais frequentando uma igreja.
por alguma razão. Estão naquela coisa de distantes, né? E às vezes soa espiritual. Nós chamamos de os desigrejados. É um termo que se usa, né? O desigrejado é o cara que serve a Jesus em casa. Por que ele não serve na igreja? Existem pessoas, os desigrejados, né? E você diz, você congrega onde? Não, eu não congrego. Como assim? Não, eu sirvo Jesus em casa. Mas onde é que tem base para isso? Né? E Deus me perdoe se eu vou ser injusto, mas eu tenho certeza absoluta que boa parte dessas pessoas não servem a Deus. E acredito que a outra parte está iludida. Creem que estão servindo a Deus sim. Mas o lugar de nós servirmos a Deus é no corpo. É no corpo de Cristo. É onde nós mantemos a comunhão uns com os outros. Onde nós desempenhamos o ministério, o dom que Deus nos deu, é na igreja. Amém? Fique de pé em nome do Senhor. Muitas vezes o reencontro custa um preço muito alto. Eu vou repetir. Muitas vezes o reencontro custa um preço muito alto. De sofrimento para si mesmo, para os parentes, para os pais, para o esposo, para a esposa. Se você conversar com um desviado, você vai ver que para ele perder Jesus foi muito fácil. Mas para ele reencontrá-lo é muito difícil. Eles perderam, José e Maria perderam Jesus assim, ó. Mas para reencontrar foram 4 dias. Aí você chega para um desviado e você diz, por que você não vai na igreja? Eu não tenho força. Normalmente é isso que as pessoas dizem. Eu não tenho força para voltar para a igreja. Eu choro. Eu sinto necessidade, mas eu não tenho forças. Vá para a igreja. Você não vai encontrar Jesus nos lugares onde você está indo, nas rodas que você frequenta. Maria encontrou Jesus no templo. Foi no templo. Isso não significa que você sempre terá um reencontro no templo. Mas, via de regra, o templo é um bom lugar para se reencontrar Jesus. Não é nos bares, não é nas noitadas, é no templo. Fecha os teus olhos, amado. Querido Deus e Pai, quantas pessoas, Senhor, neste exato momento, estão ouvindo esta palavra e se encontram nesta exata condição. Quantos corações, ó Deus, desiludidos, feridos. Quantas vidas que se perderam por alguma razão, Senhor, porque talvez alguma coisa tomou a atenção deles, porque acharam que em algum momento das suas vidas poderiam te servir de qualquer maneira, à distância, porque ainda confiavam na fé e na fidelidade de seus parentes, seus pais, seus cônjuges. Mas nós sabemos, Senhor, que Tu és Pai, que sempre estás de braços abertos, como aquele filho que se afastou, mas voltou. Nessa noite, Senhor, talvez a oração se dirija mais às pessoas que estão fora desse templo do que propriamente às pessoas que estão aqui dentro, Deus.
Eu intercedo, Pai, por aquele coração que está ouvindo nesse momento a palavra e se sente vazio, se sente infeliz. Que o Teu Espírito Santo fale ao seu coração. Que o Teu Espírito Santo chame este irmão, esta irmã de volta para o lugar onde sempre esteve e que um dia deixou. Nosso coração foi feito, Senhor, para Tu reinares nele. Não existe um segundo lugar para Ti. O Teu lugar é lugar de primazia. E eu Te peço que assim se dê com aqueles que um dia Te buscaram, Te serviram, sentiram Tua presença, que eles possam Te reencontrar, Senhor. Que eles possam Te abraçar. Que eles possam se arrepender. Não jamais fazer como Maria fez, de querer imputar a seu filho a culpa, porque a culpa foi dela. De não ter cuidado, de não ter tido a devida atenção, o zelo. Que haja, Senhor, nesses corações arrependimento. Que o Teu Espírito gere nesses corações desejo, vontade de retornar. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu oro por essas vidas. E que esta palavra, Deus, possa encontrar algum coração. Aos irmãos que estão firmes, aos irmãos que estão de pé, Te peço que assim, Pai, Tu concedas a eles assim se manterem firmes, continuando na sua caminhada. Mas aqueles que se perderam, Pai, aqueles que se afastaram, Jesus, que eles voltem, que eles Te abracem e que eles retomem, Senhor, o caminho. Assim como Maria e José, agora com Jesus, retornaram para a sua casa, felizes, porque agora tinham novamente o Filho de Deus ao lado deles. Entregamos essa palavra, Senhor, e pedimos a Tua bênção e a aplicação desta palavra em cada coração. Que assim nos ouve, que assim nos ouviu, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meu querido irmão, Deus abençoe você. Só para lembrá-lo, portanto, quinta-feira nós teremos oração na igreja, às 20 horas. 20 horas, né, pastor? 20 horas na igreja. E no sábado, às 20 horas, também nós teremos culto de ceia. Você é convidado para estar com a gente. Deus abençoe. Boa semana a todos vocês. Deus abençoe a sua casa, a sua vida, em nome de Jesus.